Esse senhor de 60 e tantos anos, chegar numa idade dessa, você avalie, casado, tendo pai de 3 filhos, todos adultos, todos com as vidas independentes. Ele chegou para a esposa dele, disse que estava com uma amante e não precisava dela mais para absolutamente mais nada. Ela, muito entristecida, ele, não faça isso. Ele diz, você não me serve para nada. E deixou essa senhora. Foi viver com o amante. Pouco tempo depois, você vê como é a vida. Ele teve um derrame, ficou inutilizado em cima de uma cama. De uma cama. Então, você acha que amante é como a esposa? Eu sei que a esposa, o marido, às vezes, no dia a dia, tem as dificuldades, não é verdade? Mas o que é mais importante é que, se você parar para observar direitinho, aquela sua esposa, o seu esposo, é capaz de matar ou morrer por você. E essa senhora tão dedicada ficou ali desprezada, porque ele rejeitou e desprezou e foi para amante. Pouco tempo de vida com amante, certamente ele usando aqueles comprimidos para se tornar viril, porque uma mulher amante ela só quer ou sexo e principalmente dinheiro. Um cara de 60 e tantos anos já certamente já não era mais grande coisa com virilidade. Então teve um derrame. Primeira coisa que aconteceu, a mulher amante procurou saber onde era a casa da esposa. E foi lá dizer, olha, o seu marido teve um derrame lá em casa, ele está ali inutilizado. No primeiro momento, a esposa desprezada quis dizer, agora você cuida, eu não tenho nada com isso. Mas no coração dela, ela disse, tá certo, eu vou mandar buscá-lo. Mandou os filhos na casa da amante, pegou aquele homem ali de uma forma inutilizada, sem mais poder andar, não podia mais falar, só balbuciando palavras, mal entendia porque o linguajar dele fora comprometido também, e botou ele na casa da, da esposa desprezada. Ela se dedicou tanto a ele até nesse momento. E ela disse, olha, você que disse, ela passou na cara dele também, né? Olha, você que disse que você não precisava de mim para nada. Olha o que a vida fez. Você hoje, até para se limpar depois de defecar e urinar, você depende de mim. Para tomar um banho, você depende de mim. Para comer, você precisa de mim. Então é por isso que a gente, nesse programa de agora, está querendo alertar justamente a nós todos. Não se ensoberbeça achando que não precisa de ninguém, porque é rico, porque é viril, porque tem tudo e faz tudo conforme a sua vontade. Mas a vida, a gente tem que ter muito cuidado, fazer tudo com consideração a todas as pessoas, porque você não sabe um instante seguinte das nossas vidas, nem se você vai de repente para o outro lado, ou se você vai ficar inutilizado, como esse homem que a gente está dando exemplo ficou. Eu não preciso de você para nada, desprezou a mulher. E o que aconteceu? A partir dali, ele precisou absolutamente para tudo daquela que ele desprezou. Você já pensou o que é isso? A gente tem que primeiro entender que temos que ser agradecidos por todas as pessoas que nos circundam
principalmente nossos familiares, nossos cônjuges respectivos, não é? As pessoas que às vezes são difíceis também têm uma missão para com as vidas de cada um de nós, porque as próprias pessoas difíceis também servem como instrumento do exercício de amor seu para com o próximo. Porque a palavra diz que mérito tem você amar quem te ama, mas amar quem é difícil para você é outra coisa, não é? Então a gente tem que primeiro agradecer a Deus por toda a nossa saúde, nossa independência física, moral, espiritual e mental. Porque tudo é bondade de Deus. Mas, sobretudo, nós não podemos deixar de agradecer a Deus por todo instante da nossa vida. Em todo instante das nossas vidas, nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus, a gratidão. Você lembra daquela passagem que 10 leprosos de longe gritavam: Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa por nós? E Jesus disse: fique limpo. Todos ficaram curados da lepra. Daqueles 10 indivíduos, todos foram embora, apenas um voltou e agradeceu a Jesus. E Jesus perguntou: cadê os outros? E ele disse: se foram. Então, muitas pessoas, assim como de 10, ou seja, 90% daqueles todos foram ingratos, apenas 10%, ou seja, um dos 10 indivíduos, um voltou para agradecer a nosso Deus. Será que nas nossas vidas a gente está nesse patamar, nesse percentual dos indivíduos ingratos? Ingratos. Você está aí ouvindo, vendo, assistindo, glórias a Deus, porque você pode fazer isso. Nós temos a capacidade para tudo, e a gente acha como isso fosse uma coisa tão banal, porque a gente tem, né? Mas é tão maravilhoso e a gente tem que agradecer por tudo a todo momento. Aí eu me lembro agora também de outra situação. Você sabe que eu sou médico e trato com pacientes dependentes químicos. Me lembro de uma mãe que internou lá na clínica que eu trabalho, um filho dela, ele foi uma internação involuntária. E a mãe, muito entristecida pelos descaminhos que o filho tinha tomado na vida dele, rumo a facções, as drogas, todo tipo, ele era poliusuário, um menino de 23 anos. Aí chegou lá na clínica involuntário e ele na nossa frente olhou para a mãe e disse: mãe, não tem quem me tire do uso das drogas. Eu posso passar 10 anos interno, mas quando eu sair daqui eu vou topar nas drogas. Meu filho, não faça isso, meu filho. Veja a oportunidade que a gente está fazendo para você deixar esse vício das drogas. E o menino disse: ninguém me tira, ninguém tira essa minha vontade. O menino ficou interno realmente os 3 meses. Mas nem o próprio Deus, ele não faz nada se não for nossa vontade. Porque o próprio Deus, ele respeita a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Seja uma vontade que vai levar você para coisas ruins, para a desgraça das suas vidas. Mas o próprio Deus diz: vai é contigo. Quer dizer, cada ação tem as suas consequências. A gente sempre prega essa palavra para que nós tenhamos sempre um rumo de fazer sempre as coisas que agradam a Deus, para que a gente esteja sempre protegido.
Mas muita gente não quer seguir as orientações de Deus. E lá no hospital, na clínica que eu trabalho, aquele paciente ficou 3 meses. Quando foi no dia de receber alta, veio a mãe e o pai dele buscá-lo. Vieram os dois. E ele disse: quando eu sair daqui, eu vou topar na droga. Já vou quanto antes. Foi liberado, a gente orientou, passou as medicações, tudo. Uma semana após estava em casa, ele voltou a dizer para a mãe: não tem quem me tire, vou voltar para as drogas. E voltou. Não tem quem me faça parar de usar as drogas. Foi para o tráfico, foi para consumir as substâncias, as drogas, e lá, pá, atiraram nele. Ele não morreu. O tiro transfixou a coluna na região cervical e aquele menino de 23 anos, a partir dali, ele só mexia os olhos para um lado, para o outro. Daqui para baixo, nenhuma movimentação. Esse menino, ele tinha uma companheirazinha, tem uma filhinha, e esse menino ficou inutilizado. Ficou na casa da mãe. A partir daquele instante, um banho, uma limpeza da higienização, alimentação, tudo a mãe fazia por ele, porque a partir dali ele estava inutilizado. A companheirazinha foi a primeira a pular fora. Né? Se ele tinha 23 anos, vamos dizer que ela tinha 19 a 20, ela ia ficar o resto da vida só higienizando aquele rapaz. Não pode mais fazer sexo, porque daqui para baixo está tudo anulado. Era para andar, não anda, tal. Então, aquela mulher, a companheirinha dele, foi a primeira a pular fora, né? E ele ficou na dependência absoluta dos seus pais em casa para as necessidades mais básicas. Aí a gente para refletir a situação desse menino. Ele dizia bem claramente, como disse na minha frente para a mãe dele: não tem quem me pare de usar as drogas. Teve gente quem parou. Aí você analisa assim. Não é que Deus vai castigar, mas ele se retrai diante de decisões erradas que a pessoa adota. E Satanás, de alguma forma, agiu, porque tinha liberdade para agir naquele menino, já que ele não tinha um caminho reto com Cristo. E esse menino teve quem parou ele. Para o resto da vida, 23 anos, ele está anulado ali. Teve quem parou ele contra a vontade dele, porque ele diz: não tem quem me pare. Como é a vida, né, gente? Muita gente se acha o dono de todas as situações. Eu sou capaz de tudo, eu faço tudo. E às vezes nós agimos de uma forma errada, inconsequente, tanto para a nossa vida como para a vida das pessoas, achando que podemos ficar impunes a tudo. Muitas vezes a misericórdia de Deus ainda vê que há uma condição absoluta de uma centelha de luz que possa resgatar aquela pessoa. Mas aquela pessoa, talvez até pela grandíssima misericórdia do Senhor, aconteceu até isso com a vida desse menino, porque a gente não sabe como, se ele, pelo uso das substâncias,
ele seria nocivo, ele ia prejudicar algum pai de família, algum outro colega, quem sabe? Aí Deus segurou ele em casa. Me lembro da minha mãe quando a gente fazia coisa errada e ela me segurava em casa, vai ficar de castigo. Claro que a gente não entende as coisas que acontecem na vida de cada um de nós. Não conhecemos como é a justiça que Deus opera, mas Deus é justo em tudo. Não pode dizer que Deus foi ruim com aquele rapaz. A decisão foi dele. Ele fez o que ele quis. Tudo tem consequência. Então, nas nossas vidas tem que ser assim, meu irmão. Ter um rumo zeloso no seu proceder. O que Deus nos orienta é que tenhamos um proceder que seja santo, que as pessoas vejam, por mais que alguns queiram acusar que você está num caminho errado, ou acusar achando que você não tem a legitimidade de levar a palavra, de semear o bem que Deus lhe concedeu. Mas todos nós temos essa condição. É só você querer. Então, meus amados, nós agradecemos que você está aqui conosco, faz o joinha, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve no canal e passa suas mensagens. Muito obrigado pela companhia de sempre com você.